Para colocar o Renato no lugar dele, é jogo do Orgulho Colorado, Inter e Fluminense hoje à noite no estádio Beira-Rio. Não espero, senhor Alexandre Ernest, um ambiente que não seja um ambiente de caldeirão. Caldeirão, o Beira-Rio das Copas. Vamos, precisa Colorado! estar presente hoje contra o Fluminense, senhor Alexandre Ernest. Vamos, Inter! Ó, hoje a gente vai mostrar que o Chelsea era fichinha. Hoje a gente vai mostrar que a Copa do Mundo era nada. Hoje nós vamos envolver o Fluminense de uma forma incrível. Tu, que tá aqui agora, sentado, não sei se vou, tu vê, pá, mas contra o Vasco. Esquece o Vasco. Esquece o presidente Alessandro Barcelos, esquece o Roger, esquece o Rocher, esquece 2023, esquece qualquer coisa. Hoje, o teu lugar é no Beira-Rio. Gritando, apoiando, do lado da banda. Hoje tem banda, hoje não vai ser aquele teatro que a gente estava acostumado nos últimos dias aí, por causa que a Brigada Militar tinha punido a Popular. Hoje tem banda! Todos os caminhos levam ao Beira-Rio, só isso que eu quero te dizer. Senhor Carlos Guimarães, o que representa o jogo de hoje? Inter e Fluminense hoje à noite no Beira-Rio, Guimarães. Bom, essa chamada do Ernst já mais ou menos define o que é o jogo de hoje, né? Um jogo decisivo, é a primeira parte, lembrando que a volta, como é no Rio de Janeiro, hoje é o jogo para o Inter mandar, hoje é o jogo para o Inter fazer o resultado e, de preferência, com desempenho. Por que com desempenho? Porque tu apresenta coisas, né? Apresenta um cartão de visitas. Você mostra para o adversário, intimida o adversário. A intimidação muitas vezes não é pelo resultado, é pelo desempenho, é pela forma com que você entrou em campo. E do jeito que estão as duas equipes, o Fluminense junto com o Atlético Mineiro, são as duas piores campanhas pós-mundial, né? Não conseguiu se encontrar, parece que depositou tudo no Mundial e se esqueceu, e o futebol, como diz Ribeiro Neto, não cobra crédito. Eu tenho certeza que é jogo para o Inter mentalizar. Eu tenho uma ideia sobre o Internacional que é a seguinte, a gente já falou isso várias vezes. O Inter é um time, sim, da corda esticada. Quando o Inter vem com corda esticada, e para mim um bom exemplo nesse ano é o Bahia, pela Libertadores, foi o Bahia. O Inter teve corda esticada. Quando entra com a mentalidade no máximo, o Inter consegue jogar bem. Hoje vai ser o jogo da corda esticada. Hoje é diferente desses cenários que a gente viu no Brasileiro. É da corda esticada, tem que ser da corda esticada. Se o Inter concentrar, tiver essa mentalidade, eu acho que naturalmente o Inter consegue fazer isso que o Ernst falou de envolver o Fluminense. Muito bem, então vamos lá, vamos projetar o jogo e projetando o jogo a gente faz um mano a mano de Internacional e Fluminense. Bora lá? Vamos nessa? Mano a mano, Inter e Fluminense. Eu tô bem doido, só isso que eu quero te dizer, tá? Eu adoro. Eu tô enlouquecido. A largada com o Chelsea não é nada, já foi bem impactante. Já deu apenas o campeão sinais. do mundo, né? Já deu alguns apenas sinais. o campeão do mundo. Não tomou teu remédio. Tu não tomou teu remedinho, Entrou pro nosso seleto grupo, né? Tu não tomou teu remedinho. Vamos lá. Mano a mano, Internacional e Fluminense. Eu vou te deixar por último, Alexandre Ernest, tá? Nas comparações. Michele Silva. Rocher ou Fábio? Eu vou de Fábio. Fábio? Eu vou de Fábio pelo quanto ele consegue ser sólido. O Rocher, querendo ou não, são 4 jogos, né, em sequência aí. Eu acho que o Fábio fez um excelente Mundial também. Antes da Copa do Mundo de Clubes, ele salvou o Fluminense em alguns momentos. Eu vou de Fábio. Em termos de segurança, ainda que o Fluminense ele tome muitos chutes no gol. Isso prejudica o desempenho dele, mas ele é um ótimo goleiro. Eu ouso dizer que talvez aqui nós tenhamos uma unanimidade. Mas Guimarães. o Rocher não é ruim, né? Um dos maiores goleiros do século, goleiros brasileiros do século XXI. E não é um exagero isso que eu estou falando. Fábio, ainda jogando demais aos 44. Pedro? Fábio pela experiência, pela caminhada, pela segurança que transmite aos jogadores, principalmente pela identificação em momentos decisivos. Eu já vi o Fábio em vários momentos decisivos confirmar aquilo que todo mundo já sabe. Um goleiro de altíssima segurança e frio. Muito frio. Muito frio. Já deu Fábio, tá? 3 votos. Fábio, pra mim. Mas digo o seguinte, Rocher pode se tornar um Fábio. Pode. Rocher pode se tornar um Fábio. Não, se a gente pegar a carreira... Guimarães, olha só, pode. Se a gente não faz essa cara. Não faz essa cara. Não faz essa cara. O Fábio é o maior injustiçado da seleção brasileira no século. Eu concordo. O Fábio é um emblema
do Cruzeiro no Fluminense também se tornou isso. Tu não pode esquecer, Enfim. assim, o Rocher tá? também, o Rocher já tá com 30 também e tal, É isso, né? Tem tempo ainda. O Fábio com mais de 40, o Rocher pega tranquilo mais de 40 também. Mas eu vou fazer uma análise do seguinte, carreira e quem joga mais tecnicamente, Fábio. Okay? Momento. Eu acho que muito pelo que a Michele falou, pelo Fluminense ser um time muito exposto agora, principalmente depois do Mundial, né? E pela importância para os dois times, eu acho que o Rocher é mais importante para o Inter do que o Fábio, pro Fluminense. Não. Mas que volta que Aí tu deu pra defender pelo o Rocher? contrário, Não eu é acho. volta. O Inter toma menos chutes no gol do que o Fluminense. O Fluminense depende mais do Fábio Isso, porque o Inter toma é mais menos chutes no exposto. gol. Não. Eu É que vou a tentar- volta que tu deu- Eu vou me A volta explicar. que tu deu- Eu vou me explicar. O Rocher, ele é mais líder de defesa do que o Antony. Ele é líder no sentido de organização de mas defesa. é o Fábio. Mas Ele o é Antony, muito mais... o Antony não tem que comparar com... É o Fábio. Sim, Tem que comparar com o Fábio. mas por isso que eu disse que o Rocher para o Inter é mais importante do que o Fábio para o Fluminense. É o que eu acho. Entendeu? Porque o Rocher, ele organiza a defesa, o Rocher, além de tudo, é um excelente goleiro, toma menos gol do que o Antony, para você pegar na média. Não é o Antony, bruxo. Não é o Antony. Fábio. O Mas Antony é não tem nada a ver na comparação. Mas é por isso que eu estou dizendo que eu vou votar no Rocher, porque o Rocher é mais importante para o Inter do que o Fábio para o Fluminense, na minha avaliação. Desculpa, votou com o coração. Votou com o coração, desculpa. Deu Fábio, Rocher ou Fábio. Brian Aguirre, Café Aguirre ou Samuel Xavier, Guimarães? Meu voto vai no Brian Aguirre. Eu acho que o Brian Aguirre é um jogador que hoje é muito importante para o Inter. Ele está jogando muito bem, está tendo regularidade, ele não tem comprometido e tem ajudado bastante. Eu gosto do Samuel Xavier, tá? Eu acho bom lateral. Mas hoje eu acho que o Aguirre é um dos principais jogadores, inclusive do Internacional. E numa média recente dos últimos, vamos lá, estava machucado o Bernabé, mas da volta da Copa do Mundo para cá, o Aguirre tem jogado melhor que o Bernabé, inclusive, na minha opinião. Michele. Só discordo do Guima do recorte, da volta da Copa do Mundo pra cá. Porque acho que o ano do Aguirre, ele é mais Pode ser. sólido e mais constante em concordo. alto nível do que o Bernabé. Correto, E pode escolho o Aguirre, mas também trazendo a qualidade do Samuel Xavier, que acho que às vezes é até subestimado no Fluminense. Concordo. Vamos lá, Pedro. Samuel Xavier. Samuel Xavier. Apoia melhor e defende melhor. Pra mim, Brian Aguirre, tá? Brian Aguirre hoje é um jogador que no Internacional era muito criticado, contestado aqui. Aqui se falava muito. Onde é que o Inter foi buscar esse sabe cara? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É que com 3 jogos tu já tem que decretar o fim da carreira Análise do cara. definitiva, né? Com 3 jogos. Não serve pro Inter, onde é que foram buscar? Gente, todo mundo que queimou o Brian Aguirre Uma sacanagem. queimou a língua. Hoje ninguém mais fala do Igor Gomes, ninguém mais do Bruno Gomes, ninguém mais lamenta que o Bruno Gomes está lesionado. Ganhou Tem aumento, um bastidor, né? Ganhou aumento o Aguirre, né? Recente, né? Não pleiteou um aumento, não Tá reajustaram? pleiteando, mas não Não ganhou ainda? Não ajeitaram o Tá. salário. Tem um bastidor sobre o Aguirre também, que é o seguinte, não, esses 3 jogos que tu tá falando dele, foram jogos que ele foi extremamente, não só inconstante, mas de erros bobos. E que a torcida pegou no pé, claro. 3 jogos não é suficiente, eu tenho certeza Pô, é disso. super normal, ainda mais pra um jogador de defesa Não, que perfeito. exige entrosamento, é começo de adaptação. temporada. Não só nossa. isso, tô cultura, junto. outro Bah, clube, não, outro assim, ó, país. Esse é o grande ponto. Ele é um cara extremamente introvertido. Ele é um cara extremamente, não só introvertido, mas ele chega a ser um cara quieto na dele o tempo todo. E dá pra ver, esses dias o Inter botou um bastidor em que ele tava de aniversário. E até o Roger também pegou, depois falou dele, depois da roda. Ele estava extremamente avexado, assim, sabe? Incomodado porque estavam falando dele e tal. Então, isso também contribui. Muito bem, Café Aguirre com Samuel Xavier. Aqui pula, né? Vitão e Thiago não, Silva bom, pula, né? Vou te falar, é uma sacanagem, tá? Porque o ideal seria Vitão e Thiago Silva, né? Sim, mas não pode. É melhor. Não pode. Não, o Thiago Silva tá Aqui jogando pula. aos 40. Pula, aqui é Thiago Não, Silva, Thiago né? Silva. Unanimidade. aqui. 41, ele tá jogando ainda demais. Muito. Ele dá aula Vitão de ou Thiago setor. Silva? Vitão. O Thiago Silva, se quisesse, estava jogando o Chelsea. Vitão, meu, hoje não é dia para falar, hoje não é dia para Ah, é só falar com a coração, cabeça, bruxo. parceiro. Não, Não, hoje não é dia. Esse jogo aqui vale meu ano, velho. Esse jogo aqui vale a minha temporada. Não, é o primeiro jogo que vale a temporada do meu time. Eu não tô nem aí pra cabeça, velho. Eu tô falando com o coração, sim. Se entrar o Vitão e o Thiago Silva, eu pulo no colo do Vitão. Tá louco, evidente. Evidente.
Pula no colo do Vitão e sai aqui, ó. Vamos Inter ainda, pelo amor de Deus. Hoje é dia aqui, ó, de coração. Por isso que eu tô dizendo. Tá em casa e não sabe se vai agora no Mundo Colorado e faz teu ingresso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu colocou todos os jogadores ainda? Evidente. Então tá, então o Eras tá fora agora. Tá fora. Evidente. Tá fora da comparação. O cara não tá raciocinando, né? O cara tá voltando com o coração. Vitor Gabriel Freitas. Carlitos. Freitas fez um ótimo Mundial. Michele. É bom zagueiro, Freitas. Eu vou de Freitas. Eu acho que o Vitor Gabriel tem potencial para ser bem melhor que o Freitas. Mas hoje ele tá num desenvolvimento ainda. Então Ele tem 20 anos. Não, perfeito, é isso. Eu me apaixonei pelo Freitas no Mundial. Jogou demais. Me apaixonei. Ignácio Por ele e também pelo jogou. Ignácio. Isso. Fala, Pedro Espinosa. Ignácio. Olha, incrivelmente, Esse sim. amavelmente discordando dos queridos amigos. Eu vou de Vitor Gabriel. Opa! Mais um Famoso do vermelhinho? contra, né? Não. Parabéns, cara. Não, cara. Eu só tô fazendo... Tu viu o Mundial, não? Tu assistiu o Mundial ali? Não Chegou a vi, assistir? não vi. Eu vivo em Nárnia. Para. Olha... O cara... Olha... Vocês estão forçando a barra, hein? Mas é uma questão que dá pra levantar o seguinte, né? Por mais que ele jogue bem e tal, olha, o momento da defesa do Fluminense, ela é inferior ao momento da defesa do Inter. É que perdeu 85% do time. Né? Talvez Não, 90. beleza, Talvez 90. mas né? não, a defesa Mas né? Não. É que assim, gente, querendo ou não, Entendi o entendi, Arias, entendi. poder de retenção de bola na frente, entendi. Não, eu ainda, ataque, sim, e eu o ainda Arias tinha, não era eu ainda só tinha um falado ataque. 70, ela botou 85. Não, mas ele é- isso aí mesmo. Muito bem, Freitas, lateral esquerda, Bernabé ou René? Dá pra pular, né? Não, essa aí... Dá pra pular, né? Dá pra pular, né? Dá pra pular. Bernabé? Claro, né, cara? Bernabé, Claro. Bernabé, muito bem. A maior Eu maior gostei que prova. o Pedro agora, se ele fosse pelo meme, ele ia de René. Ele ia de René, mas ele não Não, foi. não, não. Entra pelo dá. engajamento. Entra pelo Não, engajamento. o René jogaria no Dito Grêmio. isso, o René seria um bom reserva pro Bernabé se não tivesse sido chutado no Beira-Rio. Sim, Assim como E o um Reinaldo bom- e um seria bom- e um bom reserva titular. pro O Grêmio. René jogaria no Grêmio. Jogaria, Titular. sim. Muito bem, até aqui na defesa, 3-2 Fluminense. Nem sei Tá? se eu tô votando de acordo com o que eu mandei. Aguirre, Thiago Silva, Freitas e Bernabé. Michele, te Tá? volta com o coração também, ó. Vem junto, o Guimarães vem. Só Bruxo. ele não pode votar com Não, o o coração. Guimarães já deu a Venham carteirinha juntos. dele pro amigo Bruxo, dele. Venham juntos. Bruxo. Pode ficar tranquilo, que não existe a menor chance. Vamos lá, meia cancha. Porra, aqui Thiago Maia ou Martinelli? Eu abro. Martinelli, vem Guimarães. Esse é o mais difícil pra mim, tá? É o mais equilibrado, na minha opinião, de todos. Eu vou votar no Thiago Maia. Eu acho o Thiago Maia um jogador muito, muito interessante e fundamental no meio de campo do Inter. A gente, às vezes, meio que não enxerga os papéis que o Thiago Maia faz, mas o Thiago Maia, em muitos momentos, foi um jogador que viabilizou muita coisa para Alan Patrick render, para o Fernando ter aquela estabilidade com o primeiro volante, até para o Wesley e para o Bernabé, o Thiago Maia foi fundamental e voltou a ser fundamental. O Thiago Maia foi muito bem nos últimos jogos, tá? Muito bem mesmo. Eu acho o Martinelli muito bom jogador. Para mim é o mais difícil, mas o meu voto é em Thiago Maia. Michele. Eu vou de Thiago Maia também, e eu considero que são bem diferentes, tá? Parece que o Thiago Maia é o cara que limpa melhor a jogada, que consegue te entregar um passe mais seguro, mais firme. O Martinelli é um cara que conduz mais, que aparece mais na frente, que corre mais, que tem mais intensidade de preenchimento de espaços. Considero bem diferentes, assim, até faria um meio campo com os dois, mas vou de Thiago Maia. Muito bem, 2-1 até agora, Thiago Maia. Pedrinho, Martinelli. 2-2. Martinelli. Sabe por quê? Porque o Thiago Maia recentemente recuperou uma desenvoltura que talvez pertença muito a ele, mas é muito recente. Eu vou pela bom regularidade. ponto. Eu vou pela regularidade do Martinelli. Muito bem. Thiago Maia, né, Ernst? Mas agora, sério mesmo, por mais que eu tenha votado em todos do Inter, tem argumentos que dá pra dar. Por exemplo, o Thiago Maia ter recuperado isso que tu falou, pode ser muito também em cima dele estar jogando de 5 de novo. Porque um bom Thiago Maia, que a gente conhece, que a gente viu e tal, ele jogava de 5. Flamengo, o próprio Santos. Mas como 8 no ano passado, Ele no foi Inter, bem. ele foi muito bem. Claro. Inclusive, eu acho que o Guima ele é perfeito quando ele cita o bom momento do Wesley e do Bernabé em função do Thiago Maia. Tem muito Muito bem, deu Thiago Maia, mas pra mim Martinelli joga muito mais. Enfim, é a democracia, né? Vamos lá, Bruno Henrique ou Hércules? Pedrinho. Te respondendo, Hércules. Guima. Hércules. O Hércules é muito bom jogador. Michele, Muito bom mais jogador, pelo né? Hércules ou pelo Bruno Henrique?
Não, eu sou das que considera... O Bruno Henrique foi mal no último jogo contra o Vasco, mas eu sou das que considera que ele cumpre um papel que é pouco valorizado, que às vezes ele faz um trabalho sujo que aparece pouco. Tá. Mas eu vou de Hércules. Hércules, eu também. Tô de Hércules nessa aí. Então deu Hércules. Por mais sujo que seja, compromete, tá? O meio, nesse sentido, assim. Mas o Alan Patrick, quando perde a bola várias vezes no mesmo jogo, compromete também. Só que tem aquilo, né? Saldo. E é um cara que te dá uma assistência, te faz um gol. E o Bruno Henrique não te dá isso. Só quero dizer que o Bruno Henrique é um dos jogadores que vai fazer gols hoje, tá? Porque o Inter vai fazer gols hoje. Então, o Bruno Henrique vai ser um deles. Tá? 4-3 Fluminense até aqui, tá? 4-3 Fluminense até aqui nas nossas escolhas. Vamos lá. Alan Patrick ou Nonato pode pular, né? É quase Alan Patrick e Cristaldo, né? Aqui pode pular, né? É quase... Não, mas o Nonato competiu muito no Mundial. Foi bem. Mas não tem como Mas comparar. não tem comparação. comparar. É que tu falou Cristaldo. E pra mim o Nonato já competiu mais do que o Cristaldo Embora esse hoje, ano. se a gente fizesse Nonato ou Cristaldo, eu votaria no Nonato. Mas é isso que eu tô falando. Não, Mas a daí gente falou sim. obviedade. Claro que sim. Daí sim. Mas é isso que eu tô falando. No Mundial, é que a comparação em relação ao Cristaldo é que eu achei injusta. Tá. Nonato jogou no Mundial. Tudo bem. 4-4. 4-4. Carboneiro ou Serna? Carboneiro. Esse é que dá outro que dá pra pular, né? Eu também acho. Carboneiro pode tá ter, lá. né? Vamos pular? Não, eu vou na coerência deste produto chamado Donos da Bola. Se foi a melhor contratação de todos aqui eleito, vai no Carboneiro. 5-4 Inter. Vamos lá. Wesley ou Soteldo? Posso Cara, abrir? Eu posso pra abrir. mim, os dois não estão nas melhores fases, tá? Soteldo já viveu dias melhores, o Wesley já viveu dias melhores. Então eu vou ficar com aquilo que entendo que a qualidade de cada um Não, é momento. vai fazer diferença. Não, é é que momento. dos Mano a mano é momento, não é Os carreira. dois estão mal, tá? Mas a qualidade do Soteldo desequilibra mais jogo. Meu voto é no Tá de Soteldo. brincadeira, Michele. Eu vou de Wesley Mas pela, com certeza, pela gente. contribuição ao time. Isso acho aqui é que uma um cara- verdade, Guimarães. acho- Não tá escolhendo o Soteldo, Não, não velho. é uma verdade. Tá de brincadeira, cara. Não, não Você é tá pegando pelo verdade. Soteldo de quando, cara? Me surpreende tu votar no Soteldo. Pelo amor de Sabe Deus. por quê? Sabe por quê? Porque tu é o catedrático, porque tu é o professor, porque tu é o cara do livro, tu é o cara tático. Tu deveria saber que o Wesley é muito mais importante pro Inter do que o Soteldo pro... Não, o momento, olha o Sem momento. contar o momento. Mas o Soteldo tem mais capacidade de desequilíbrio para mim. O Não momento é do Wesley capacidade, é momento, baixo, Guimarães. é baixo. E vou O momento te do Wesley dizer... não é bom, Gaba. Mas e o Não momento é do bom. Soteldo? Também não. E vou te Então, dizer mais, além do Bruno Henrique, o 2-0 do Inter hoje é Wesley e o Bruno Henrique. O Wesley vai fazer um gol hoje, inclusive, no Renato. Wesley, né? Pra ti. Sim. Eu só Wesley. tava aproveitando pra vocês darem um pau no Guima que eu Vamos tava lá. assistindo de Cara, não votei, né, camarote. velho? Vamos lá. Não, calma, também não concluiu. Ah, bom. Não, é isso. É isso? Vamos lá, Pedro. Soteldo. Soteldo, 2-2. 2-2. Tu, Wesley, né? Evidente. Muito bem, 3-2 fechou Wesley. Para mim, agora, de todas as comparações, a mais fácil aqui. Borré Cano. É sério Mas tu que tá é mais pegando fácil? momento ou tu tá pegando... Momento. A mais fácil pra mim é essa aqui. qual é a... Borré? Borré? Borré fácil. Tá, tudo bem. Fácil. Também meu voto é Borré. Porque eu O acho que Cano tá ele, jogando mal. acho que ele faz o time jogar, tá? Ele tem sido, eu acho que o Roger, inclusive, é uma grande sacada dele, é entender que os centroavantes, eles não estavam contribuindo com gols, e aí ele consegue fazer o Borré ser, de novo, o Borré da melhor característica, que sai da área, que gera jogo, que libera espaços para outros serem os protagonistas. Então, eu vou de Borré. O Borré é o conjunto do Roger. O Borré é o conjunto do ataque do Roger. O ataque do Roger não tem um centroavante. O ataque do Roger não tem um camisa 9 agora tipo matador, fixo. que é matador pra caramba, sim. é. Não tenho dúvida. Vamos botar assim, há 2 9s, Cano ou Borré? Cano, evidente. Mas o Borré, ele é extremamente tático pro Dá mais jogo, funcionamento dá mais do jogo, ataque do Roger. E o complicado é que qualquer avaliação do ataque do Fluminense, ela fica prejudicada em função da ausência do Arias, vamos né? lá. 7-4 Inter. Bem equilibrado, achei. Achou equilibrado. Achei. 7-4. Considerando o 7-4. momento do Fluminense. 7-4. 7-4. Não é o meu time. E Renato ou Roger? Renato. Renato. Óbvio, né? Renato. Óbvio. Tá aqui, Renato é o comandante. Pai de todos, né, cara? Vamos lá. O mano a mano fechou assim.
do Fluminense. Foi embora sem ganhar do Fábio, Roger, né? Thiago Silva, Foi embora sem ganhar do Roger. Freitas. Mas ganhou. Mas ganhou não, não, agora. não, E não. agora? Ganhou antes do Mundial. Agora não. Não, Quer dizer, Campeonato Brasileiro. Não, é só o recorde que te Foi serve. agora sem ganhar do Roger. Ganhou Botou aqui, agora. Ah, como assim, Botou cara? aqui e ganhou. Botou Foi até embora a sem ganhar carapuça do do Roger. Darth Não, Vader cara, ali. não, na boa, vocês querem debater sério o Renato Roger? Não, eu não. Não tem como comparar. Ah, eu não. Não dá pra colocar na mesma frase Renato Roger como treinador, É que assim, gente. ó, é que Desculpa, com todo respeito ao Roger. É que assim, ó, a gente tá forçando. Como é que é, Guimarães? A gente força uma equiparação onde ela inexiste. Falsa simetria. Falsa simetria, obrigado. Inexiste. Inexiste, gente. Cara, o Renato a gente- é infinitamente mais treinador que o Sabe- Até Roger. que sabe enfim o o Renato, Gamba deu que é braço a torcer. o assunto mais debatido da história do futebol gaúcho de, sei lá, 83 pra cá não é Grêmio Inter, é o Renato, né? Mais do que isso. O Renato é muito subestimado por conta do personagem que é dele, assim, o estilão. Cara, o Renato é muito bom treinador. E a gente viu nesse Mundial, por exemplo, o Renato super estrategista. O Renato enxergar jogo e mudar coisas assim. Sabe- A gente já Tu viu. sabe, bem- bem tu sabe o que interessantes, cara. contamina? Tu sabe o que contamina a opinião das pessoas sobre o Renato? A identificação do Renato com o Grêmio, o estilo do Renato, o que o Renato fala, o Renato que provoca. É isso que faz com que as pessoas se contaminem sobre a análise do Renato treinador. Renato Ninguém treinador é bom, consegue muito bom. separar o Renato personagem do Renato treinador. Quando tu analisa o Renato treinador, desculpa, o Renato treinador é semifinalista do Mundial de Clubes. Não, eu acho que tem um outro ponto É um aí. técnico multivencedor, gente. Vamos parar com esse negócio, Não, vamos eu- parar com essa conversa. Eu acho que tem alguns pontos aí, tá? Primeiro que tu te alterou muito, do Não nada. é, não é. E Não, me sabe o que preocupa. é, Michele? Sabe o que é? É que esse teu discurso Mas ajuda... eu nem falei ainda. Não, é que Eu o não teu falei discurso... ainda, não é, cara. é que tu vem com ironia. Tu vem com ironia. Venho com ironia sim. Vem com... Ai, tá nervoso. Não é. É esse teu discurso que ajuda a colocar falsa simetria onde não, permita, onde não me existe. permita, calma. Onde não existe. Mas é isso que acontece. Ela só tá confirmando o meu discurso. Respira. Quando falta argumento para as Respira. pessoas, elas mas agem tu assim tá sobre o certo. Renato. Tu tá Como é que é certo. a frase, Pedro? O Renato machuca. O Renato machuca. O Renato machuca. Cara, Porque me dá vocês um- não conseguem debater o não te Renato altera aí. com qualquer outro Me dá assunto. sou me dá um negativo. chapéu de Ó, palha. mais um. Mais um. Mais um. Ali, ó. É fácil identificar. É muito fácil. É muito fácil Eu não identificar. falei É ainda. muito fácil. Não, Eles peraí. se jogam. Eles se jogam rapidinho. Festival da Taína, Eles se olha aí, jogam aqui, ó. rapidinho. Ah, pelo amor de Mas- Deus, É cara. a pescaria, é muito fácil. Isso. É só jogar o molinete. É só jogar o molinete que eles vêm. daí, tá. É isso aí. Já pode Tá, tremer. Como diz um amigo meu, correr as linhas. Isso aí. Vai. Primeiro que tu esculhambou teu próprio programa, né? tremendo, Que ninguém fala e todo mundo fala ao mesmo tempo. Vai. Mas, e, sim, uma crítica direta ao apresentador. Segundo Destila o que, teu ódio contra o Renato. eu não tinha falado no programa ainda sobre Galera isso. não suporta. Eu votei no Não. Renato, eu escolhi o Renato em relação ao Roger. Eu só Essa disse uma treta frase. de Renato e Roger, ela existe só na cabeça da gente, porque os dois já Se gostam, falaram um inclusive. do outro e se gostam muito. E digo mais, eles têm mais semelhanças em termos táticos de pensar o jogo do que a gente imagina. E tem outra, o Guimarães citou ali da Copa do Mundo de Clubes, não é que o Renato foi estrategista na Copa do Mundo de Clubes, ele é estrategista, ó, há muito tempo. Só que o personagem dele, a inteligência dele, a forma como ele faz a gestão de grupo, como ele cria algumas cortinas de fumaça em momentos estratégicos da temporada, e várias vezes ele já fez isso no Grêmio, faz no Fluminense e faz muito bem, ele blinda o time dele, isso também é gestão de grupo. E aí fica o personagem da praia, não estuda e tudo mais. Renato, a gente sabe que tu estuda. Relaxa. O Renato Fica tranquilo. veio aqui. Ele estuda. E ele é estratégico pra caramba. E eu voto nele, mas a única coisa que eu queria dizer é o Roger também é bom treinador. Mas eu voto no Renato. Claro que sim. Mas é claro que é bom por que treinador. vocês voltaram É contra só mim se eu não isso. falei Eu não nada? sei por que E eu que ele ia se- abrir a boca só se pra elogiar o alterou, Renato. A única frase que eu fiz. Não, claro que eu ia. Mas vem cá, vocês querem saber mais do que eu a respeito daquilo que eu vou falar. Eu ia elogiar o Renato. Cara, isso É foi que um surto coletivo É que dos dois. quando surge o Surreal. nome Renato Portaluppi, tem que ter sempre um preâmbulo Cara, tu pra pulou dar da uma cadeira. maciada pra depois dar uma porrada. Tu te ajeitou na cadeira. Isso, é, exato. Cara, ele chegou a Eu ia elogiar saltar o quando Renato. tava defendendo o Renato. Eu ia elogiar o Renato. eu Eu ia só dizer que é o fiz- seguinte, eu só que não é joguei um- Renato que machuca louco. eles. Cara, eu só fiz uma frase, Não é cara. Renato que machuca eles. A frase correta não é Renato machuca eles, é Pai Nato.
machuca eles. O pai nato é uma coisa. É o pai de todos. O Renato é Tá, outra. aí Não, ele não vem com o forçou. teu processinho Aí ele forçou. empático que tu não Aí ele convence forçou. ninguém. Eu fui não vem que tu sincera, não ele deu convence uma ninguém. forçada. Toda a estrada tem Tu um sabe, retorno. eu quero falar um pouquinho aqui, eu quero falar um pouquinho. Ah, não, tu não falou sabe, quase não, hoje. mas é que isso aqui, gente, pra quem tá nos assistindo, você que tá no chat aí, tá? O chat veio abaixo com a discussão. O catedrático, para de rir, o catedrático, o cara que defende o livro, o cara que defende o estudo pro treinador, o cara que é contra o empirismo, o cara que é contra o boleiro virar treinador, esse cara odeia o Renato. Principalmente quando o Renato ganha. Mas ele Porque odeia, aí- esse cara odeia o futebol, Posso né? terminar? Posso terminar? É que tu me interrompeu Posso antes, terminar? bruxo. Agora tu abriu não, margem. é porque Deixa assim, eu ó, terminar, deixa eu terminar. porque quando o Renato ganha, quando o Renato mostra que é possível ser vencedor, sem se debruçar sobre livro, sem derrubar a biblioteca, sem ser catedrático, sem usar o tatiquês, essa galera do livro, Vai à eles loucura. enlouquecem. Onde já se viu um cara como o Renato ser vencedor, vai contra tudo aquilo que o Guardiola escreve, prega. Essa galera enlouquece com o Renato. O Renato deixa eles loucos. Por quê? Porque o Renato consegue ser vencedor. O Renato consegue ser aglutinador, consegue ser gestor, é multicampeão. E ele é o cara do empirismo, é o gestor de grupo, é o boleiro, é tudo aquilo que essa galera tu tá condena. ali- O Renato tem uma assim, ó, estrela. tu tá- O Renato é de uma estrela, ele tem uma estrela. Vocês estão que limitando não o para Renato. de brilhar o tempo inteiro. Vocês- brilha muito, vocês dois- brilha O Renato muito, vocês brilha dois- muito. Sabia que Estamos isso dá um pra pouquinho. encontrar muito do Renato no livro do Guardiola? Vocês dois Inclusive estão... a gestão de grupo do Guardiola, Agora tu te perdeu. desculpa. Vai, Não, é verdade. vai, segue. Por que eu me perdi, Michele? Não, Tá, vai, eu não fala, vou poder fala. falar, vai falar. Não, fala. Não, eu ia dizer que tem muito do Renato no livro Guardiola, que é um livro sobre gestão de grupo. Fala agora. Vocês limitaram o Renato, tá? Porque ele não é só esse boleiro. Claro que não, gente. Mas é isso que eu tô falando. Só claro que não. vocês estão mais preocupados em discutir com vozes da cabeça de vocês do que ouvir o que eu tô Não. falando, velho. Não. É verdade. Tô falando. E detalhe, olha tudo que eu falei do Renato aqui. E eu penso isso há muito tempo. Inclusive, fiz vídeo de análise do Fluminense do Renato da Copa do Mundo de Clubes. Eu só Ano acho o passado, seguinte. o Renato mudou o Grêmio várias vezes e o Grêmio não caiu Não. em função do Renato. Eu só acho Aliás, que... nenhum dos que tá aqui fez 50% do que ele disse que gostaria de Nem ver. 10, velho. Não, Nem mas- 10%, Não, velho. Mas aí que tá, mas é que ó, e hoje é uma barbadinha ele falar de estrela, que não brilha, não sei o quê. Não, Até brilha. 3 meses atrás tava dando pau dizendo que acabou o trabalho do Renato, tinha que ser demitido. Mas o último trabalho era discutível. Agora a estrela do Renato não Mas é se a discutível. estrela do Renato não brilha, então uma coisa é uma continua no coisa. Grêmio, ele reverte o não é só trabalho. estrela, Se ele é uma coisa. xarope, não sei o que, ele é que reverte é o O Renato trabalho. foi lá no Mundial, tirou o Ganso, o Fluminense foi até a semifinal do Mundial. Se isso não é Não, o entender de Ganso já tava futebol, fora antes. se isso não é entender de futebol... O Ganso já tava fora antes. Tá? Já tava fora não, antes. mas ele jogou. Ele foi lá e tirou. Não, ele já era um reserva antes. Não, mas A ele questão- jogou. Mas o Mundial não é que foi essa estratégia, foram as mudanças de sistema que o Renato fez, botando 3 zagueiros. Pois é, então ele entende, né? Soltando áreas como um segundo atacante mais livre, assim, para poder pensar melhor. Essas estratégias ajudaram muito o Fluminense. O Fluminense teve muito pensamento de jogo no Mundial, foi por conta do que o Renato fez. Eu acho o Renato um baita treinador. Eu não sei porque que eu fui aqui, né? Execrado. Execrado por elogiar o Renato, por Não. pessoas que estavam elogiando Não o Renato. consegue. Não. Não Tu consegue, para, olha aqui, ó. para de não, dizer não. o que. Então diz, para de então achar, diz. para de Sem achar. medo, diz o que tu Exato. pensa sobre o Renato. Também tá fechado em ti, Diz, vai. cara, vai. Pela 4ª vez no programa, tá? 4ª vez no programa eu vou dizer, Renato é um grande treinador. 4ª vez que eu tô dizendo. 5ª, o Renato é um grande treinador. É que eles querem, que na cabeça deles, eles acham que eles sabem o que eu penso e o que eu digo, mais do que eu mesmo. O que é uma façanha. Né? Me lembra aquele meme do Marcelo, que diz o aniversário. Não, teu aniversário Fala, é esse velho, dia. fala, esquece a gente, 6ª fala. vez, o Renato é um grande treinador. Mas eu não vou me derreter pro cara aqui também. É um grande treinador de futebol. Baita treinador de futebol. Ponto, é isso. É autoexplicativo. É autoexplicativo. Aliás, quê? não, tua manifestação é autoexplicativa. Por quê? Não, é algo. O telespectador é inteligente. Claro, Vem é cá, óbvio, né? vem cá. Entendeu? Sabe Vem aquele cá. elogio O que cara tu lá vai já assim, ó. entendeu. Pai, eu não queria. É isso. Eu não Pô, queria. gente, olha eu só. não queria, Desculpa. eu não queria, mas eu Ao tô contrário sendo do Felipe obrigado, Gamba, cara. ao Eu tô contrário sendo do Felipe obrigado, Gamba, velho. gente, ao contrário do Felipe Gamba, infelizmente, me desculpem os fãs, tá? Eu não tenho pôster do Renato na parede do meu quarto, eu não tenho coleção Não, de tem do Renato Figueiredo. Portaluppi, É. eu não me ajoelho no altar com a fotinho do Renato. Me desculpa, eu só elogio o Renato
de forma profissional, ao ponto de achá-lo um grande treinador. E digo mais. O técnico da seleção tinha que ser o Renato e não o Ancelotti. Tudo bem, isso aí Tinha que ser o Renato, o técnico da Isso seleção. aí Não diz acho até pelo absurdo. Ronaldo Fenômeno. né? Não acho absurdo, não acho absurdo. Defendeu isso aí. E pergunta pro Neymar se ele não ia querer o Renato como técnico da Não acho seleção. absurdo. É claro que não é um absurdo. Não é. Mas Não é um absurdo. mas Por não que quer tu o tá Neymar. falando que é um absurdo? Mas tu não quer o Neymar na seleção. Mas eu disse que eu não acho absurdo. Mas e por que tu tá usando a expressão absurdo? Tu poderia, se eu falasse assim, Guimarães, ó, eu acho que um bom técnico pra seleção é Givanildo Oliveira. Aí tu poderia usar a palavra absurdo. Aí eu defendo o Renato e o teu argumento é, não acho absurdo. Mas é óbvio que não é absurdo, Guimarães. Não, cara, pega treinador. É óbvio que não é absurdo. Não, mas É que ele tá tratando como se eu estivesse falando. Givanildo Oliveira tem que assumir a seleção. Tu viu? Presta atenção que, ó, só no detalhe. Ô, Gamba, a gente... Pelo amor de Deus. O Mano Menezes... Ô, Pedro, eu tô louco? Não. Hoje Eu não tô ele louco, né? Eu não tô louco, né? Ele tá louco. Hoje o Mano Menezes seria um absurdo. Não precisa do Givanildo. Tá, eu Mas é que tu tenho... taxou como um Coitado do absurdo do Givanildo, Renato. cara. Eu tenho uma dúvida. Dá pra gente dizer no programa que o Ancelotti é melhor do que o Renato? Ou é absurdo? Sim, Dá ele pra é dizer? melhor do Tá. que o Renato. Não, só pra conferir. Só que para a seleção brasileira, o melhor nome seria Renato Na Portaluppi. tua É isso que eu visão. tô querendo dizer. Perfeito, A na tua boleiragem É visão. isso que eu tô querendo dizer. Eu particularmente acho, eu quero ver o Ancelotti. Mas eu não perfeito. acho, eu acho que Porque a poderia boleirada ser uma boa opção. que é a gandaia também, Por que né? gandaia? Olha aqui. Olha É. o estereótipo Daí, do Renato. Aí, ó. Tu tá vendo o estereótipo? É isso que eu tô falando, É cara. gandaia, É isso que eu tô empírico, falando, é cara. inventador, Não, é só- É a só no gandaia, é o É um Renato. neném, não sei o quê. Velho, desculpa, vamos lá. Vamos pro Beira-Rio. Acabou o Inter e Fluminense, né? Vamos pro Beira-Rio. É vamos pro Beira-Rio. Renato versus... Não, mas é Renato, mas é Renato né? e... Mas o Renato é o técnico do Fluminense, Renato né? e fãs versus... Não. O Renato é técnico do Tu viu? Fluminense. Tu viu? Virou o Tu viu debate. como defendeu o Renato? Renato É torcedor. and friends. Renato É and torcedor. friends Ele fez, versus... é torcedor. ele fez o segundo preâmbulo Antes e da pra final depois das das Copas É, tinha não. sempre o Pavarotti and Friends. Sim, sim. Agora é Renato and Friends. Isso. Defender o Renato é ser treinador do Renato, né? É ser fã do Renato. Ah, me preserva. Vamos lá, Sonda, vamos lá, vamos falar da escalação do Inter, meu caro. Tudo bem, Gamba? Muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Hoje a central tá um pouco diferente, viu, Gamba? A gente pega a van da equipe da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, e vem aqui para o estádio Beira-Rio. Estamos aqui no pátio do Internacional, ao lado da estátua do Fernandão, também aqui atrás o estádio do Internacional, que vai ser o palco da decisão desta noite entre Inter e Fluminense, jogo pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite, aqui no estádio do Internacional. Mais uma vez, Gamba, confronto entre Renato Portaluppi e o técnico Roger Machado. O Inter que pretende, Gamba, fazer um resultado, ter um resultado consistente para decidir na próxima semana no Maracanã. E para isso, conta com o apoio da sua torcida. A expectativa do Inter, Gamba, é ter cerca de 40 mil torcedores dentro do estádio para a partida desta noite. Alguns ingressos ainda estão à venda, os portões 13 e 7 já com ingressos esgotados, mas você que acompanha o Donos tem a possibilidade ainda de acompanhar esse jogo em loco aqui no estádio Beira-Rio, porque os ingressos ainda estão à venda. Sobre o time, Gamba, time do Internacional que fez o seu último treinamento ontem, aqui ao lado no CT Parque Gigante, o Roger vai confirmar a equipe titular com o que a gente está vendo na tela. Foi objeto também de debate dos senhores no mano a mano. O Rocher é o goleiro, Aguirre é o lateral direito, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga e o Bernabei na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick no ataque, Carboneiro, Wesley e na frente Rafael Borré. Esse é o time do Internacional, que conta também, Gamba, com novidades no banco de reservas. O volante Richard, recém-contratado, é a grande novidade, vai para a lista e fica no banco, assim como o Ener Valencia, que está recuperado de um problema na perna. O ambiente é esse, Gamba, de poucos torcedores ainda circulando aqui no estádio Beira-Rio, muitas famílias acompanhando aqui esse dia a dia, vêm na loja, compram camisetas, compram itens do Internacional, dão uma passadinha aqui no museu
que fica ao lado, vão conhecendo. Muitas caravanas também já estão a caminho aqui do estádio Beira-Rio para criar esse ambiente de Copa e de decisão aqui no estádio do Inter. Volto contigo no estúdio, Gamba. Muito bem, meu caro Leonardo Sonda, tá lá no Beira-Rio. Hoje é noite do Beira-Rio Rugir. Vamos colocar de novo aqui a escalação do Internacional, por gentileza, meu patrão Chiclé. Alexandre Ernst, é esse o time, é o melhor Inter pro jogo de hoje? Eu acho que é o melhor Inter pro jogo de hoje. Ainda tem o banco, né, que não tem Ricardo Matias, que ainda não conseguiu se recuperar, ainda tá treinando, mas não conseguiu estar presente. Mas tem o Ener Valencia, a gente falou sobre isso aqui durante a semana, né, que o Inter estava fazendo um processo muito trabalhoso de fisiologia, de médico com ele, para ele também estar bem. E, olha, a minha grande questão, a minha grande dúvida é o segundo tempo, né? Quando a gente tirar ali o Thiago Maia e o Bruno Henrique, quase sempre o Roger tem apostado no Pastor, né, no Luiz Otávio e no Diego Rosa. Agora tem o Richard. Agora o Richard está relacionado, tá? Aliás, os relacionados saíram há pouco. O Richard, ele pela primeira vez está sendo relacionado. É um jogador que faz camisa 5, que daqui a pouco tu pode botar o Thiago Maia mais pra frente, como ele fez agora no último jogo em que o Thiago Maia também meio que administrou o meio campo. Lá atrás também, quando ele botava o Pastor, ele já fez o Thiago Maia subindo um pouquinho, o próprio Pastor também jogando às vezes de 8, às vezes de 5. Eu acho que ele ganha alternativas, mas o time titular, eu não tenho dúvida de que esse aqui é o melhor que o Inter tem hoje. Eu acho que o principal ponto é a distância do banco para os titulares. Isso. Concordo contigo. E, inclusive, a gente já viu o Inter caindo muito de rendimento por conta disso, por causa disso. Eu não colocaria o Diego Rosa nesse jogo. Absolutamente não. Não faria isso. Eu tentaria outra coisa, aí depende muito do cenário. Se o time estiver ganhando, acho que vale até um Ronaldo e Luiz Otávio para dar uma segurada. E acho que não vai, né, Michele? Para ter uma contenção ali. Dependendo, o time está precisando do resultado, coloca o Tabata na vaga ali do Bruno Henrique para ser esse segundo de meio. Ele quer jogar na vaga do Alan Patrick, vai jogar numa área mais congestionada do campo. Tem que estar mais acostumado com isso. E aí também Pega acho o jogo que o Roger, contra o Vasco. O Roger já experimentou isso contra o Vasco. Isso, é isso que eu ia falar. O Roger já experimentou isso contra o Vasco, então já tem experiência disso. Contra o Vasco não aconteceu de as mexidas pioraram o time, pelo contrário, né? As mexidas melhoraram o time, mas... Sim, porque ele fez o 4-1-3-2, né? Isso, e porque o Carboneiro é o jogador que entra no segundo tempo e a postura do Vasco. Exatamente, e a postura do Vasco. E também atuações de alguns jogadores, o nível entre Gustavo Prado e o Carboneiro é bem diferente, o Carboneiro é bem mais jogador, e não aconteceu isso. Eu acho que é um jogo de muita velocidade e definição de primeiro tempo ainda, tô falando sério. Porque eu acho que é o momento que o Inter deve se impor. Eu acho que não é um jogo de estudar, identificar e recolher para ver o que o Fluminense vai fazer. O Fluminense não tem essa característica de ser um time que cai nesse processo que o adversário tem de simplesmente enxergar. É um time que ele hoje é diferente da equipe com o John Arias, é um jogo mais descentralizado, tá? Ele não fica muito na figura de um jogador só. O meio de campo, o Nonato joga que é para preenche setor mesmo, tá? E distribui jogo pelas pontas para esses dois jogadores que vão jogar, o Serna e o Soteldo. Só que é um time que eu acho vulnerável defensivamente. É um time que tem muitas defesas do Fábio e salvações do Fábio porque é vulnerável. A bola chega muito ao Fábio. E muitas vezes o Fábio é o herói do time porque não é nem a qualidade da defesa, é o contexto mesmo, é preenchimento de meio de campo, marcação na frente. Eu acho que o Inter pode... Apoio de lateral, trabalha muito com apoio de lateral. Samuel Xavier é um lateral que faz gol. Então esse cuidado tem que ser defensivo, mas também é uma chance que se tem para poder ter uma jogada mais livre na hora de atacar. Já que a gente falou do Fluminense, deixa eu colocar aqui no telão também a escalação do Fluminense para hoje, né? A gente já fez o mano a mano, inclusive, mas só para colocar aqui a escalação do Fluminense, escalado pelo Renato para o jogo de hoje no Campinho. Esse será o adversário do Internacional. Eu concordo, né, quando vocês falam sobre a fragilidade defensiva do Fluminense. Acho que pode ser por aí. Pode ser por aí a construção do Internacional no jogo de hoje, Michele. E acho também, Gamba, que o Renato, como a gente já falou, é um cara muito estrategista, né? Então, às vezes, ele não muda necessariamente peças, mas ele muda comportamento
né? Ele muda encaixe de marcação, de repente o Martinelli ficar muito em cima, fazer uma perseguição individual em cima de algum jogador, Alan Patrick talvez. O Borré é um cara que tende a arrastar muito os marcadores do Fluminense. Talvez o Renato tenha pensado ali uma marcação um pouquinho diferente, já organizando o time para fechar mais esses espaços. O Fluminense que eu mais gostei na temporada foi com 3 zagueiros e a gente está projetando uma linha de 4. Então, muda aí, eu acho que dá mais espaços, dá mais oportunidades, mas também, às vezes, é o Inter que precisa de muitas finalizações para conseguir fazer o gol. E aí é um fator preocupante. O Inter tem que ser mais preciso, tem que aproveitar melhor as oportunidades. E o que eu acho que pode acabar sendo um problema para o Inter, que o Renato pode acabar explorando, é essa verticalidade do ataque. Aproveitar que os 2 laterais abrem bem o campo e tentar utilizar muito esse ataque no espaço, né? Com o Soteldo num contra um em cima dos jogadores do Inter, de repente pressionando também o Thiago Maia ali para usar a perna direita, que não é a dominante. O Bruno Henrique é um cara que também, quando muito pressionado, ele tende a perder a bola e o Fluminense pode passar por uma vitória do Fluminense esse tipo de comportamento. Então, acho que são ajustes táticos que o Renato e o Roger com certeza estão pensando. Criar o Inter cria, mas tem que ser efetivo, Arte. Hoje é jogo para ser efetivo. Jogo de Copa tem que ser efetivo. Principalmente assim, né? Se o Inter fizer